Ok. Boa tarde. Na aula passada, a gente iria começar o assunto sobre a Guerra Fria, né? A gente finalizou a Segunda Guerra Mundial e a Era Vargas, e hoje a gente vai iniciar comentando um pouquinho sobre o que foi a Guerra Fria, né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a República Democrática do Brasil antes da ditadura militar e um pouquinho sobre a ditadura militar. Então vai ser um pouquinho mais rápida a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, vocês lembram das aulas anteriores, nós falamos que ela ocorreu de 1939 a 1945. Após esse evento chamado na história de Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, que foi um evento de grandes proporções, apesar do nome nos remeter a algo que foi ameno, ou que de fato não aconteceu, né, mas não, ela foi uma guerra muito quente, como muitos historiadores falam, né, ela simplesmente foi fria, considerada como Guerra Fria, porque as principais potências envolvidas, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, elas não se enfrentaram, né, diretamente, mas indiretamente esse enfrentamento ocorreu e nós vamos entender um pouquinho sobre esse processo agora, tá? Então, o estopim da Guerra Fria. Qual foi o estopim da Guerra Fria? Existe uma discordância entre várias correntes historiográficas sobre quando que iniciou, de fato, a Guerra Fria. Algumas historiadores acreditam que esse conflito ele teve início com o lançamento das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então, alguns defendem essa ideia de que, a partir daquele momento, os Estados Unidos estavam mostrando seu poderio bélico contra a União Soviética e, com isso, né, os Estados Unidos, mostrando seu poderio bélico, iniciou ali a famosa Guerra Fria. Outros atribuem esse início da Guerra Fria à doutrina Truman, ou o discurso do primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, que foi em 1946. Então, vamos entender um pouquinho o que se sabe mesmo, né, o que nós temos como é que após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um cenário onde nós tivemos duas ideologias, e essas duas ideologias, capitalismo e socialismo, elas não conseguiam se dialogar, né, ou seja, foi um motivo ideológico. A Guerra Fria, ela é causada por um motivo ideológico, né? Capitalismo de um lado versus socialismo de outro. Então, esses dois sistemas, eles são sistemas antagônicos, né? Em sua forma de entender o mundo, e isso era impossível a convivência, né, amigável por capitalismo e socialismo. Então, a Guerra Fria, apesar dessa discordância, né, vamos entendê-la que a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o conflito se iniciando, se enraizando no mundo, tá? Então, em 1946, nós temos o Winston Churchill, né, que era o primeiro-ministro britânico, tá, falando que havia subido uma cortina de ferro no leste europeu. Então, a partir desse momento que ele fala que havia subido uma cortina de ferro no leste europeu, ele está se referindo às medidas adotadas por Stalin ao final ali da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética, ela tentou de todas as maneiras ter a sua, digamos que ela ter o seu espaço nos países, né, do leste europeu, e que esses países fossem submetidos ao regime socialista da União Soviética. Então, ela tentou, de todas as maneiras, impor o socialismo ali naqueles países sob o seu controle. E aí, a partir desse momento, nós tivemos uma forte censura, uma forte repressão, né, até governos muito ditatoriais nós tivemos no leste europeu e em outros países do mundo também. Então, a partir desse discurso, alguns historiadores falam que foi a partir desse momento que se iniciou a Guerra Fria. Por outro lado,
nós temos a famosa doutrina Truman, né, que foi do presidente na época dos Estados Unidos, Harry Truman. E então essa doutrina ela foi lançada entre 1947, e nos seus discursos também o presidente dos Estados Unidos falava que havia dois mundos a partir da Segunda Guerra Mundial, que era o primeiro mundo democrático e livre, que era o mundo liderado pelos Estados Unidos, pelo modelo capitalista, e o segundo mundo, que era o mundo comunista, liderado pela tirania da União Soviética. E os Estados Unidos faria de tudo para defender os países do julgo totalitário, que eles chamavam dessa forma, né, o socialismo da União Soviética. Então, a partir desse momento da doutrina Truman e desse discurso do presidente, né, de falar que o mundo estava dividido em dois, um democrático e livre e o outro liderado por tirano, que seria o socialismo da União Soviética, o presidente Truman, ele começa a criar métodos de poder proteger os mercados capitalistas do mundo. Então, os países da Europa e de forma geral do mundo inteiro, né, que se alinhasse aos países capitalistas, nós tivemos formas de apoio, inclusive econômico, nessa época, tá? Então, como a gente viu no final da Segunda Guerra Mundial, todo final de guerra é assim, né? Todos os países que estão envolvidos diretamente, eles saem com a economia arrasada, com a economia destruída. E para tentar frear o avanço comunista na Europa Ocidental e em parte do mundo inteiro, o presidente Truman, ele elaborou alguns planos. Um dos planos que é bem importante vocês terem em mente é o Plano Marshall. O que preveu aí, o que previa esse plano Marshall? Era simplesmente a reconstrução para os países europeus. Então, ele injetou milhões de dólares na economia de países da Europa, ou de países que se aproximassem ali dos ideais capitalistas. Muitos países não quiseram, né, a ajuda financeira do plano Marshall, optaram aí por aderir ao socialismo de Stalin, mas principalmente ali na Europa Ocidental nós tivemos os países se aproximando e recebendo ajuda financeira por parte dos Estados Unidos. E aí, só lembrando, nas aulas anteriores nós falamos que os Estados Unidos, ele se fortaleceu e ele conseguiu ali na Segunda Guerra Mundial chegar à sua condição econômica e financeira lá do final, né, da década de 20, que foi quando a gente teve a questão da crise, né, da quebra da Bolsa. Então, ele teve um período de muita recessão, mas com as medidas de Roosevelt depois, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele consegue de novo ter ali, digamos que a sua estrutura anterior à crise de 29, tá? Então, por isso, e ele participou da Segunda Guerra, sim, ele participou da Segunda Guerra, mas já foi no momento já foi a partir de 1942, e a guerra não aconteceu em território dos Estados Unidos, né? Sim, aconteceu na Europa, na Ásia, apesar da gente ter tido a invasão da base naval de Pearl Harbor, né, mas de fato não aconteceu em território, então não assolou a sua economia. Então, por esse motivo, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles tinham totalmente uma economia fortalecida para poder viabilizar essa ajuda econômica, e simplesmente era com a intenção de frear o comunismo na Europa e no mundo inteiro, tá? Então, a partir desse momento, o Plano Marshall, ele injeta recursos econômicos em países, principalmente países da Europa Ocidental, para frear, né, esse comunismo e também ajudar essas economias que haviam saído enfraquecidas da guerra. Então, esse plano, ele foi proposto em 1947, e aí, de outra forma, nós também tivemos a União Soviética propondo um plano de assistência mútua econômica, que foi o Comecon, tá? O Comecon já foi em 1949 e tinha esse mesmo objetivo também, não ajudar os países capitalistas, que foi o Marshall, né? Mas a União Soviética tinha a intenção de ajudar os países que se alinhassem com o bloco comunista, tá? É claro que os dinheiros comparados, os investimentos econômicos, o Comecon é bem menor do que o Plano Marshall, né? Mas também tinha o mesmo objetivo do Plano Marshall dos Estados Unidos. E com isso
frear o capitalismo nesses países com viés socialistas, tá? Além dessa viabilização econômica, nós tivemos também os tratados voltados à segurança dos territórios, né? Em 1949, aí vocês podem estar acompanhando no slide que eu estou falando com base nas informações também que está aí presente, tá? Em 1949, nós tivemos um dos símbolos também da Guerra Fria, que foi a organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe aí até hoje, né, que é a OTAN. Então, a OTAN, ela foi criada em 1949 e ela tinha por objetivo proteger os países aliados aos Estados Unidos, a esse bloco capitalista. Então, em caso de guerras, de eventualidades de ataque aos seus territórios, essa organização atuaria no combate. Tá? Então, foi uma fortificação militar adotada por esses países. Do outro lado, da União Soviética, nós temos o famoso Pacto de Varsóvia, né, que tinha também essa finalidade de juntar ali os países socialistas para que juntos pudessem defender em casos de guerra, porque durante todo esse período da Guerra Fria, né, a guerra, de fato, ela não ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética, né, mas a todo momento existia esse medo, né, esse medo de que houvesse a eclosão desse cenário de guerra, e esse medo ela era tão gigantesco que fez com que esses dois blocos, eles se fortalecessem, tá, de alguma maneira. Então, a segurança militar também, ela foi importante aí nesse momento, tá? Do lado dos Estados Unidos, nós temos a criação da CIA, Agência Central de Inteligência. Então eram pessoas que trabalhavam investigando, pessoas com ideias comunistas, né, infiltravam em países também, enfim, isso aí está bem descrito em vários filmes que vocês com certeza já assistiram, e também, de outro lado, nós tivemos aí pela União Soviética a KGB, que também fazia um serviço de espionagem, né, nesse contexto aí de Guerra Fria, tá? Outro ponto que nós temos também dentro dos Estados Unidos é o macartismo, né, que era o que foi atribuído a quem? Nós tínhamos um senador nos Estados Unidos, e esse foi Joseph McCarthy, né, e esse plano aí, digamos que ele foi entre 1950 e 1954, então a gente chama de caça às bruxas que ocorreu lá nos Estados Unidos, tá? Então esse senador, ele propôs, né, um projeto que houvesse uma perseguição às pessoas com ideias que tivesse um mínimo aí dos ideais socialistas. Então, muitas pessoas dentro do próprio Estados Unidos, políticos, artistas, a classe artista nessa época, acabou sendo perseguidas e acusadas de terem ideias que iam ao contrário do modelo capitalista e estavam se alinhando ali aos socialistas. Então, nós tivemos várias prisões, várias pessoas condenadas, né, então é o macartismo, que é a caça às bruxas aí desse contexto da União Soviética, tá? E um outro ponto que eu acabei colocando aí é a questão da bomba atômica, né? Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial, por isso eu me alinho mais a dizer para vocês, tem essas questões aí do início que eu falei sobre quando que de fato começou a Guerra Fria, né? Mas eu estou mais de acordo em falar que a Guerra Fria, ela aconteceu, ela se iniciou a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento das bombas atômicas, né, então os Estados Unidos, ele mostrou a sua força perante a União Soviética, e aí, a partir do momento do lançamento das bombas atômicas, no final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ela não dominava a tecnologia de fazer a bomba atômica, né, então, após aí esse período, a União Soviética, ela desenvolveu tecnologias ligadas às suas indústrias bélicas. Então, durante toda a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles fortaleceram as suas indústrias bélicas, nesse sentido, né, de proteção mesmo.
E a União Soviética, em 1949, nós tivemos a União Soviética conquistando aí e desenvolvendo a sua bomba atômica. Então, naquele momento, nós tínhamos o quê? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinha a tecnologia para desenvolver a bomba atômica. E a bomba atômica já havia sido demonstrado quão poderosa ela era, quão destrutiva ela era para uma sociedade, né? Então, o medo, gente, de uma guerra eclodir naquele cenário pós-Segunda Guerra Mundial até 1991, ele foi muito presente, tá? Principalmente porque as duas nações envolvidas, as duas nações antagônicas principais, né, envolvidas aí nesse contexto de Guerra Fria, ela possuía tecnologias bélicas, armamentos bélicos de destruição da humanidade. Mais tarde nós tivemos ali o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, que é uma bomba muito pior, né, do que a bomba atômica. Então, tudo levava a crer que essas nações, elas estavam se preparando para um eventual contexto, né, de guerra no futuro. Mas é claro que eles também sabiam que, nesse momento, uma eventual guerra poderia levar a uma grande destruição, né, por isso que eles procuraram se armar, se desenvolver, né, tecnologicamente, para que cada um ficasse lá no seu canto e não se chegasse de fato a um confronto, né? Então foram grandes ameaças, mas de outro lado, a gente vai comentar daqui a pouco, essas nações, elas envolveram indiretamente em diversos conflitos. Então, a famosa Guerra Fria, ela não foi tão fria assim, porque mesmo Estados Unidos e União Soviética não estando ligados em confrontos diretos, indiretamente, eles prestaram apoio para diversas guerras que aconteceram no mundo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais, tá? E aí nós tivemos, durante esse contexto, a corrida espacial, representada em muitos filmes também, que eu acredito que muitos de vocês já assistiram a alguns, né? Então, essa corrida espacial era quem seria a nação que levaria, né, o ser humano ao espaço, né, a Lua, enfim. E aí a gente começou com a União Soviética tendo nesse início aí da Guerra Fria, tendo mais vantagens do que os Estados Unidos nessa corrida espacial, tá? Então, aí no slide eu coloquei, em 1957, a União Soviética lançou seu primeiro míssil balístico intercontinental, né? No mesmo ano lançaram o primeiro satélite espacial e também o 1 e o 2, né, Sputnik 1 e o 2, e a famosa cadelinha Laika, né, que chegou aí, que morreu, que até hoje tem uma estátua lá, na Rússia, né, em homenagem aos serviços prestados da cadelinha Laika, tá, devido a ela ter contribuído com a União Soviética nesse desbravamento aí do espaço e tudo mais, tá, mas, em 1957, nós só vamos ter o primeiro homem no espaço em 1961, e quem conseguiu também esse feito foi a União Soviética, tá? Então, a União Soviética, inicialmente, ela saiu na frente dos Estados Unidos. Digamos que era uma queda de braço aí durante essa Guerra Fria, e mostrar quem era a nação mais poderosa, com mais tecnologias, né? E essa corrida espacial, ela representa muito bem esse cenário, tá? Então, em 1961, nós tivemos aí a União Soviética levando o primeiro ser humano ao espaço, que é o Yuri Gagarin, né, Gagarin. Mas os Estados Unidos, depois, ele fez um plano bem mais ambicioso, que foi a questão da chegada, né, não descoberta, da superfície lunar, e ocorreu em 1969, tá? Então, 2 estadunidenses pisaram ali na superfície lunar, e foi transmitido no mundo inteiro, né, pela televisão, que já havia via rádio, né, que o homem havia chegado à Lua, e que o feito quem tinha conseguido era os Estados Unidos, tá? Então, digamos que os Estados Unidos, nessa corrida de demonstração de poder aí dessa corrida espacial, com essa chegada à Lua, ele demonstrou aí um grande poder sobre a União Soviética, tá? Mas simplesmente foi isso. Quem fazia a melhor coisa nesse momento, tá? Então, tanto no espaço,
quanto de armamentos bélicos, simplesmente foi isso. Estamos nos armando, porque se acontecer um conflito, né, quem é que tem a melhor tecnologia, tá? A melhores comunicação com os satélites, enfim, tá? É claro que essa corrida espacial, até para a nossa sociedade de hoje, ela é muito importante, porque permitiu aí o avanço, né, das telecomunicações, tá? Com os satélites e tudo mais. Aí embaixo no slide eu coloquei alguns conflitos que, como já reforçando o que eu falei, os dois não se enfrentaram, né? Mas eles indiretamente apoiaram inúmeras guerras e revoluções que aconteceram no mundo, tá? Uma dessas Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, várias ditaduras na América Latina, inclusive o golpe de 1964 aqui no Brasil. Também nós tivemos ali o apoio dos Estados Unidos, né, ou seja, não chegou a ser necessário, mas nós tivemos ali uma ameaça de navios da Marinha norte-americana que, se fosse necessário, atuaria no Brasil naquele cenário do golpe, né, de 1964 aqui no Brasil, tá? Então, a Revolução Chinesa, e aí vocês percebem, tudo é nesse período da Guerra Fria, né, a Revolução Chinesa de 1949, eu não vou me alongar muito em debater esses conflitos, tá, gente, mas seria interessante, em alguma oportunidade, vocês lerem um pouquinho mais, tá? Mas a Revolução Chinesa de 1949 é o momento que o Partido Comunista chega ao poder lá na China e começa a plantar medidas que culminaria ali com a implantação do socialismo chinês, tá? E aí um dos principais figuras aí nessa Revolução Chinesa é o Mao Tse-tung, né? O Mao, como muita gente conhece, e eles se aproximaram da União Soviética num primeiro momento. A União Soviética dirigiu vários técnicos para poder, técnicos agrícolas, né, pessoas que mexiam com indústrias, porque a União Soviética havia, né, a sua indústria de base, a sua indústria agrícola estava bastante desenvolvida nesse momento, tá? Então, esses técnicos, eles auxiliaram a China para poder desenvolver a sua economia, tá? Então, nós tivemos aí uma participação da União Soviética nessa Revolução Chinesa. Num certo momento, eles vão ficar, mas depois eles acabam que vão se divergir, tá? Então, na famosa coexistência pacífica, o Mao Tse começa a criticar a União Soviética de estar afrouxando o comunismo e se aproximando dos países ocidentais. Então, a partir desse momento, eles se afastam, né? Os técnicos que haviam sido enviados retornam para a União Soviética, tá? E aí, com isso também, a política econômica chinesa acabou entrando em colapso, porque sem a ajuda dos técnicos e vários eventos também aconteceram, eventos ambientais que arruinaram as colheitas, né? As comunas chinesas também, que eram uma espécie de comunidades coletivas e que eram independentes, elas fracassaram nas suas ideias, tá? Então, o que nós vamos ter no futuro ali na China, né, durante esse contexto de Guerra Fria, foi simplesmente, com o tempo ali, o Mao Tse-tung, ele começa a ficar cada vez mais autoritário, tá? Inclusive, nós temos a Revolução Cultural Chinesa, às vezes abordada aí nesse cenário, que era o Mao Tse-tung liderando vários jovens chineses, né? E esses jovens, eles atuaram também na questão de caçar pessoas contrárias ao modelo chinês de socialismo, tá? Então, pessoas que se aliavam, que queriam mais democracia, porque a China tinha um partido único também, né? A figura de um líder, tinha censura, enfim. Então, esses jovens chineses recrutados por Mao Tse-tung, juntamente com ele,
começaram a fazer ali a caça também às pessoas, né, que não apoiavam essa Revolução Chinesa, né? Então, nós tivemos queima de livros na China, nós tivemos perseguição a pessoas com ideias que pouco ou muito se divergiam da Revolução Chinesa, tá? Acaba que a China, ela ali, durante a sua revolução, o Mao Tse-tung, ele acabou morrendo, quem assumiu foi um outro político, e esse outro político, né, ele acabou fazendo com que a China, ela entrasse no eixo, né, com as 4 modernizações chinesas, tá, e aí ela acabou se começando a se encaminhar para a gigante econômica que nós temos hoje, tá? E nós tivemos também uma abertura de mercado, então, é o socialismo de mercado que eles falam aí hoje, que permite com que multinacionais se instalem, enfim, não é bem um modelo socialista, mas eles ainda afirmam, né, que a China, dentro da China, que ela é ainda baseada nos modelos socialistas. Ok. Um outro grande evento que nós tivemos foi a Guerra da Coreia, que até hoje, vocês devem acompanhar os jornais, né, acredito, a Coreia, ela ainda é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Então, a Coreia do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi invadida pelo Japão, tá? E o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, e o que nós tivemos? Os países que haviam vencido a Segunda Guerra Mundial, durante lá os tratados, eles sentaram e resolveram dividir a Coreia, em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Norte ficou sob influência socialista e a Coreia do Sul ficou sob influência capitalista, mas isso acabou gerando uma série de conflitos após essa divisão, tá? O Norte tentou invadir o Sul, e voltar a anexar ali aquela parte do Sul sobre a liderança capitalista. Havia se formado uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos ali no Sul também, tá? Mas com isso os Estados Unidos, inclusive essa operação, ela foi apoiada até pela ONU, tá? Os Estados Unidos enviaram um exército muito grande para a Coreia, e para poder conter o pessoal da Coreia do Norte, né, e que não houvesse a invasão ali da Coreia do Sul, tá? Nesse momento que os Estados Unidos e a ONU, ela entra em guerra, a China ameaça que caso as tropas não saiam da Coreia, a China vai intervir também naquela questão a favor da Coreia do Norte, tá? Então, apesar de os Estados Unidos teve um certo êxito, até chegou a invadir parte da Coreia do Norte, até culminaria na conquista, mas a partir dessa ameaça chinesa, houve uma reavaliação do cenário, tá? Houve enfrentamento também desses exércitos, muita gente morreu nesse cenário, e aí o que aconteceu? Nós tivemos um armistício, que foi um acordo assinado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul de cessar fogos, né? Digamos que até hoje é uma suspensão do conflito ali, não é um final de guerra, mas uma suspensão ali do conflito. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul sendo dividida até hoje, né? Então, hoje nós temos o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, né? Que tem ali uma maneira autoritária de governo, um país bem fechado, tá? Mas nós tivemos aí com efeitos, né, em 1950, ela ocorreu de 1950 a 1953, mas em 1953 nós tivemos um cessar-fogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas até hoje nós temos aí efeitos, que é a divisão entre Norte e Sul, tá? Outro evento também é a Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, já aqui na América Latina, né, e essa Revolução Cubana, nós já temos aí a presença do Fidel Castro, que muitos de vocês já ouviram falar, do Che Guevara, Ernesto Che Guevara, tá? E culminou com a implantação do socialismo em Cuba, né? Então, muitos de vocês já assistiram sobre Cuba, né? Como que é a vida lá em Cuba hoje, a aproximação que agora ela está tendo com os Estados Unidos, porque antes havia um embargo econômico justamente oriundo dessa Revolução Cubana, tá?
Então, a Revolução Cubana. Antes de Fidel Castro chegar no poder via revolução, o que nós tivemos lá em Cuba? Nós tínhamos uma ditadura liderada e apoiada pelos Estados Unidos de Fulgêncio Batista. Fidel Castro, né, juntamente com outras pessoas revolucionárias lá da época, acabou, né, digamos que destituindo, né, tirando ali do poder o ditador Fulgêncio Batista, tá? E também implantaram ali digamos que uma ditadura também, digamos assim, né? Então, eles se substituíram, mas nós tivemos o que nesse momento, né? Nós tivemos os Estados Unidos, que apoiavam o governo de Fulgêncio Batista se voltando contra os revolucionários, o Fidel Castro, o Che Guevara, né, e os demais, porque na Constituição elaborada por esses revolucionários fez com que inúmeras pessoas da elite, pessoas dos Estados Unidos que tinham propriedades, indústrias americanas que tinham lá em Cuba também fosse nacionalizada, teve uma reforma agrária, né, então, de um lado, nós tivemos Cuba melhorando a saúde, melhorando a educação, devido ao apoio da União Soviética, que deu aí a Revolução Cubana nesse momento, né? Então, muito investimento da União Soviética veio para Cuba, tá? Isso permitiu com que a educação, que a saúde de Cuba fosse elevada nesse momento, tá? Mas, por outro lado, também nós tivemos a economia de Cuba, entrando em decadência. Por quê? A partir do momento que ela rompeu com o apoio ali dos Estados Unidos em Cuba, nós tivemos um embargo americano, tá, que durou aí, que dura, digamos, até hoje, apesar de já ter tido uma aproximação na época do Obama lá nos Estados Unidos, que já chegou a visitar a ilha e tudo mais, né, mas sente reflexo desse embargo até hoje, porque os Estados Unidos eram o principal comprador do açúcar ali de Cuba, e a partir desse momento, nós tivemos ele parando de comprar, e não era só o açúcar, mas qualquer produto oriundo do açúcar cubano, e aí o açúcar era a principal economia, porque Cuba era um país muito agrário, né? Então, todo esse embargo fez com que os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ali, né, gente, tivesse uma predominância na economia, simplesmente porque eles fizeram esses embargos de não comprar produtos e tudo mais. Então, eles acabaram controlando ali a economia, e Cuba praticamente ela se viu voltada a realizar as suas exportações com a União Soviética, que foi uma apoiadora do regime e tudo mais, tá? Vale ressaltar que o Fidel Castro, no início da Revolução Cubana, em 1959, ele não era alinhado, né, às ideias socialistas, né, lá da União Soviética. É claro que eles lutaram contra a ditadura de Fulgêncio Batista, mas com o tempo e com digamos que as divergências, né, que os Estados Unidos, os embargos que os Estados Unidos começaram a impor, ele se aproximou da União Soviética e declarou Cuba uma nação socialista, tá? Então, levaram a isso. E é nesse momento também que nós tivemos ali a aproximação de Cuba com a União Soviética, que nós vamos ter na Guerra Fria a famosa crise dos mísseis, tá? Porque por inúmeras vezes a elite cubana, apoiada por algumas pessoas, né, pelo exército, por algumas pessoas políticos ali dos Estados Unidos, tentaram invadir Cuba e retomar o poder das mãos dos revolucionários. Então, a partir desse momento, a União Soviética, ela faz o quê? Ela instala mísseis, né? Então, não fica longe dos Estados Unidos, né? Ela instala mísseis de proteção ali em Cuba. Então, o que nós tivemos a partir? Os satélites dos Estados Unidos capturam aí essa instalação desses mísseis, tá? Então, nesse momento, foi, assim, um momento que o medo assolou mesmo no mundo, porque os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. A Guerra Fria, né, que até então era algo que não tinha acontecido, podia ocorrer entre as duas, e aí ninguém saberia o final, né? Então, a partir desse momento, houve uma negociação entre os presidentes da União Soviética e dos Estados Unidos, foi até uma negociação meio que escondida, tá?
mas essa negociação culminou com a retirada dos mísseis de Cuba também e de algumas bases também lá da Europa, tá? Então, gente, a Revolução Cubana, ela também é um evento que faz parte da Guerra Fria. Um outro evento seria a Guerra do Vietnã, tá? Que ocorreu em 1959 a 1975. E aí, essa Guerra do Vietnã foi um conflito que motivou vários movimentos no mundo inteiro, porque a partir desse momento a televisão ela já tinha se difundido, já era mais popularizada, então cenas dessa guerra chegavam em várias partes do mundo, tá? E foi um conflito que a própria sociedade americana foi contra, porque muitos jovens militares iam para o Vietnã para lutar e acabavam perdendo a sua vida, tá? Então, dentro da própria sociedade americana, surgiram movimentos contrários à guerra e ao horror da guerra. E essa guerra, vale ressaltar que é uma guerra que acabou com o brio dos Estados Unidos, digamos assim, porque a guerra do Vietnã, os Estados Unidos, ele não saiu vitorioso, né? Então, é um pouco, nossa, a grande nação não saiu vitoriosa, ele não, devido a todo esse cenário de que as pessoas criticavam essa guerra, os Estados Unidos praticamente estavam sozinhos. O Vietnã foi dividido também entre norte e sul, o norte socialista, o sul capitalista, com apoio ali dos Estados Unidos, mas no sul ali do Vietnã, nós tivemos os famosos Vietcongs. Quem eram os Vietcongs? Era a FLN, que era a Frente de Libertação Nacional, né, que existia no sul capitalista e que tinha apoio do norte socialista. Então, essas pessoas, eles foram essenciais, né, em organizações para poder combater a invasão norte-americana, tá? Findou que muita gente morreu nessa guerra do Vietnã, tá? Milhões de pessoas morreram, principalmente do Vietnã. Então, crianças, várias crianças, pessoas que enfim, né, estavam ali porque moravam ali, mas que não estavam envolvidos entre essas nações e essas ideologias, né, mas pessoas que morreram, que foram afetadas pelos efeitos das bombas lançadas, dos gás, né, e, enfim, os Estados Unidos o Vietnã ficou devastado aí foi uma guerra longa, né, por que longa? Porque os Estados Unidos acabou que não se adequou ao clima do Vietnã, né, o clima equatorial, e então as florestas tropicais ali também, os Vietcongs, eles sabiam lutar nas florestas, o pessoal dos Estados Unidos não, então isso foi fazendo com que a guerra se alongasse. Final das contas, o Vietnã, os Estados Unidos, ele acaba saindo da guerra devido à repercussão negativa que estava acontecendo no mundo inteiro e dentro do próprio Estados Unidos, né? E o Vietnã, ele acaba que ele vai se unificar. E hoje nós temos um só país e não igual nós tivemos na Coreia, que até hoje a gente tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Então, a Guerra Fria, ela simplesmente foi esse conflito ideológico, né, e que União Soviética e Estados Unidos se enfrentaram no campo das ideologias, socialismo e capitalismo, da corrida espacial e dos apoios às sociedades, às nações aí capitalistas e socialistas, né. Então, eles tiveram, sim, presentes em guerras indiretas, tanto é que na Revolução Cubana, na Coreia do Norte, na Guerra da Coreia, né, a União Soviética apoiava o Norte, os Estados Unidos o Sul, no Vietnã da mesma forma, tá? Então, foi uma guerra que, nos seus bastidores, ela foi uma guerra bem quente, muita gente morreu, mas as duas principais nações, elas não chegaram a se enfrentar, ok? Aqui, só um pouquinho, gente, passou. Aqui a gente tem um pouquinho de algumas imagens, né, relacionadas aí a essa corrida espacial. Então, o primeiro ser vivo enviado ao espaço, que foi a cadelinha Laika pela União Soviética. Depois, né, os primeiros a pisar em superfície lunar, que já foi ali pelos Estados Unidos, tá? Aqui
Nós temos um dos horrores, uma das fotografias mais famosas que nós temos hoje, muitos de vocês com certeza já conhecem, acredito que a professora de Sociologia, se eu não me engano, eu vi numa aula dela, ela passou essa fotografia também, tá? E aí nós temos uma das fotografias que já ganhou vários prêmios e que ela retrata o horror da Guerra Fria, tá? O horror da Guerra Fria nessa fotografia, não é? Então, pessoas, comunidades que foram bombardeadas por bombas dos Estados Unidos, né? E crianças, pessoas que não estavam diretamente ligadas e que sofreram as consequências, tá? E que até hoje sofrem, porque inúmeras regiões até hoje são devastadas, né? E aí nós temos uma pessoa, né, que hoje é a Kim Phuc, ela é embaixatriz da boa vontade da Unesco, então ela viaja o mundo falando, tá, sobre o que aconteceu, sobre essa fotografia, porque ela ficou famosa, e a fotografia é uma fotografia famosa, então ela relata um pouco dos horrores que ela viveu juntamente com sua família na guerra, tá? Então essa fotografia retrata os horrores da guerra do Vietnã, e quando essa fotografia ganhou o mundo, foi muito importante, porque a partir desse momento, né, nós tivemos a opinião pública se voltando cada vez mais contra essa guerra dos Estados Unidos, tá? Então, a Guerra Fria, gente, ela acontece, bem resumidamente aqui, para eu já ir para outro tema, ela aconteceu durante esses dois países, né, até 1991. Em 1991, a desintegração da União Soviética devido uma política também de abertura, né, que é a Glasnost, a Perestroika, implantada pelo Mikhail Gorbachev, o presidente do Partido Comunista lá na União Soviética, e com isso vários movimentos também que queriam abertura, que queriam autonomia. A economia da União Soviética também não estava indo muito bem, principalmente as relacionadas aos bens de consumo, a alimentos, né, que não recebiam o mesmo investimento que as indústrias bélicas, as indústrias de base na União Soviética. Então, por um lado, a União Soviética se desenvolveu bem as suas indústrias de base, mas, por outro lado, as indústrias de bens de consumo praticamente não tiveram investimentos, e muita gente da comunidade, da população da União Soviética chegava até passar necessidades alimentares, justamente também por esse cenário de Guerra Fria, porque a maioria do dinheiro, do recurso da União Soviética era empregado nas indústrias bélicas, né, indústrias de base, para poder competir de forma ali quase igualitária ali com os Estados Unidos nesse cenário de guerra, tá? Então, em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim, que é outro símbolo da Guerra Fria também, tá? Por que símbolo da Guerra Fria? Porque ele dividiu a capital da Alemanha, Berlim, né, que estava dentro da zona oriental, Berlim, tá? E a zona oriental era sob controle da União Soviética, mas Berlim também foi dividida entre o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? E Ocidente, né? Ocidente e a parte capitalista, né? E a parte oriental ali, a parte comunista, tá? Então, a partir desse momento foi feito um muro. O muro tinha o objetivo de não deixar com que pessoas da parte socialista passassem para a parte ocidental, e esse muro ele acabou sendo derrubado. Foi um símbolo, né, não foi o final de fato da Guerra Fria, mas foi um símbolo, e em 1989 nós tivemos a queda, mas o fim da Guerra Fria ele é oficialmente declarado pelo Mikhail Gorbachev em 1991, quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já haviam vários países conquistado ali reivindicado a sua independência, tá? E aí não tinha mais uma união, digamos assim, de repúblicas para que se houvesse, né, um governo já havia se desintegrado toda a União Soviética, né? Então, a partir desse momento, nós tivemos a dissolução da União Soviética e o capitalismo, né, representado aí pelos Estados Unidos da América, se tornando, né, a ideologia que venceu, digamos assim, esse conflito, tá?
Apesar de que, com o fim da União Soviética, não quer dizer que os ideais socialistas, eles morreram, né? Muitas nações ainda hoje se dizem socialistas, apesar de que muitas delas fazem ou implantam esse socialismo de uma maneira que acaba sendo ditatorial, como foi o histórico, né, da implantação do socialismo no mundo, como a gente tem visto, né, até esse momento, tá? Mas a Guerra Fria, ela finaliza em 1991, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a contracultura, que foi nesse contexto da Guerra Fria também, e os direitos civis, tá? Então, acompanha aí o slide. Entre 1950 e 1960, muitos jovens, eles passaram a criticar os modos de vida tradicionais e a criar novos estilos de vida e de relações sociais, tá? Então, que movimento era esse? Era principalmente devido aos conflitos que estavam ali aflorando no mundo, como eu já falei para vocês, inclusive ali a Guerra do Vietnã, ela serviu muito para que esses jovens que, com uma mentalidade diferente, né, começassem a falar, poxa, por que está acontecendo isso tudo com o mundo? Será que isso é justo com pessoas que às vezes nem entendem o que está acontecendo, né? Então, o mundo, países estão sendo destruídos em prol de duas ideologias rivais, tá? Então, muitos jovens, inclusive dentro do próprio Estados Unidos, que é onde surgiu o movimento hippie, tá? O famoso movimento hippie, e esses jovens, eles negavam o individualismo, o conservadorismo, né, do liberalismo naquela época, o consumismo proposto aí pelo modelo capitalista, e tinha uma profunda insatisfação com o autoritarismo, né, que eles viam nessas ações de ambos os países, né, uma maneira autoritária. Então, surge nesse momento o movimento hippie. O movimento hippie, ele ganha o mundo, né, surge nos Estados Unidos e ganha o mundo. E esse movimento hippie, ele vai pregar o quê? Paz e amor, não faça guerra, né, contra o ódio, enfim, várias são as bandeiras levantadas por esse movimento hippie. Então, várias passeatas vão para ruas, né, e com isso nós temos um movimento que ficou conhecido da contracultura. Eram jovens que se opunham à cultura que estava posta naquele momento, né? E propõem uma nova forma de mundo, um mundo onde reina a paz e reine o amor, né? E não esses conflitos ideológicos que nós estávamos tendo ali naquele momento. Tá? Vale ressaltar também que nesse momento de Guerra Fria, nós tivemos ali a conquista de direitos civis, né? E aí mundialmente, tá? Até 1950, é bom vocês terem em mente que os Estados Unidos, os estados do sul dos Estados Unidos, eles passavam, né, por um problema de segregação racial. Tá? Então, negros não podiam frequentar as mesmas escolas, porque só lembrando aí, né, que os estados do sul foram aqueles estados escravocratas, né, e tiveram a escravidão como a sua principal base ali para a sua economia, né? Mesmo a escravidão sendo abolida, mas a segregação racial, ela se tornou muito forte, tanto é que até hoje, né, e aí a gente traz para a atualidade esses movimentos que acontecem lá nos Estados Unidos até hoje, né? Porque, de fato, a segregação racial, ela ocorreu até final do século passado, digamos assim, né? Até a partir de 1950, a gente começou a ter mais conquistas dos direitos civis aí dos negros lá nos Estados Unidos, mas até o final, até a partir de meados do século XX, nós tivemos a segregação racial no Brasil, então é algo que ainda é novo, então por isso que nós ainda temos movimentos relacionados aí a essa questão, né, dos negros e de como eles são vistos ali principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, tá? Então, em 1950, até então, nós tínhamos essa segregação racial, tá?
Em 1954, né, a partir de 1950, a gente começa a ter algumas inconstitucionalidades sendo declaradas aí dentro dos próprios Estados Unidos, tá? E uma delas foi a inconstitucionalidade da segregação racial em escolas públicas, ou seja, os negros não podiam estudar nas mesmas escolas que os brancos. A Corte dos Estados Unidos acabou que, num processo lá julgado, ela entendeu que as escolas brancas tinham um acesso melhor de educação, e com isso ela declarou inconstitucional essa segregação em escolas. Então, a partir desse momento, né, as crianças podiam ir estudar em qualquer escola. É claro que na prática isso vai ser um pouco difícil, né, mas a partir desse momento foi inconstitucional. Um outro também, que inclusive já foi tema de Enem, foi a prisão de Rosa Parks, tá? Em 1955. Quem foi Rosa Parks, né? Rosa Parks foi dentro dos ônibus, dentro dos transportes públicos, tinha também nesse período aí locais que os negros podiam sentar e locais que os brancos podiam, né? E aí, se entrasse mais brancos dentro do ônibus, os negros deveriam ceder o local para que esses brancos sentassem. E Rosa, ela simplesmente foi uma pessoa que falou: não, eu não vou ceder. Num determinado momento entrou mais brancos, ela sentou lá no local, e aí era para ela ceder para um branco, né, o seu local de assento, e ela se recusou, né? Então ela é símbolo dessa luta de direitos civis também, por ter se recusado. Ela foi presa, né, nesse momento, mas ela é símbolo desse movimento de conquista de direitos civis, tá? No ano seguinte, é claro que acabou aí, depois de vários movimentos na sociedade, acabou essa segregação dentro dos transportes públicos, mas tudo iniciou a partir dessa recusa de Rosa Parks e não cedeu o seu lugar. Tá? Um grande líder em busca desses direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi o Martin Luther King, né? Então, o Martin Luther King, ele liderou vários movimentos, inclusive o boicote contra as empresas de transporte, né? Então ele apoiou Rosa Parks, tá? Nesse manifesto dela, e mais, eles lideraram um boicote ao transporte público. Então, simplesmente acabou porque as empresas do transporte público, elas não se saíram beneficiadas, né, ou seja, perderam muito dinheiro, porque quem usava o transporte público, na sua maioria, eram os negros, que eram trabalhadores da classe baixa. Então, com eles aderindo a outro tipo, iam a pé para os seus trabalhos, né, de bicicleta, enfim, arrumavam a forma de chegar ao trabalho, eles não iam de transporte público. Então, essas empresas acabaram que saíram perdendo, né, e aí, em 1953, nós tivemos o fim da segregação em transportes públicos, mas durante a partir da década de 50, nós tivemos lutas por fazer com que os direitos civis dos negros, né, fossem conquistados e fosse declarada inconstitucionais essa segregação racial que acontecia ali nos estados do Sul, tá? Então, Martin Luther King é um grande líder desse movimento, tá? Que lutou pela igualdade civil dentro dos Estados Unidos e alcançaram, inclusive ele conseguiu o Prêmio Nobel da Paz, né, devido à luta em favor ali da população, tá? Só mesmo contextualizando, né, essa questão ali do surgimento do movimento hippie, da segregação social que nós tínhamos numa das principais potências, né, da Guerra Fria ali, que era o capitalismo. Então, que falavam muito em democracia, né, que era contra os regimes totalitários, mas dentro do seu próprio país nós tínhamos aí essa segregação, que criticava o apartheid lá da África do Sul, tá, que tinha essa questão da segregação, mas dentro do seu próprio país também tinha, tá bom, gente? Aí são fotografias. Nessa primeira a gente tem, né, o Martin Luther King num dos comícios em Washington, então, ele falando sobre a questão, reivindicando igualdade jurídica, tá? E aí, nessa que tem uma mulher, a Rosa Parks, né, que foi a que esteve envolvida na questão lá do ônibus, né, e aí os jovens do movimento hippie
e aí principalmente aí nesse cenário da guerra do Vietnã, amor, não guerra, né, igualdade de direitos para todos, tá? Então, pedindo o fim da guerra do Vietnã, então, foi um movimento que ganhou as ruas, tá? Então, essa Guerra Fria, ela é um cenário muito importante.